Estamos com o vereador Moacir Camerini aqui para conversarmos sobre a CPI que foi encerrada ontem, de uma forma que eu reputo bastante estranha. Boa tarde, vereador Camerini, bem-vindo à TV Cidade, canal 14. Vamos falar sobre a CPI, eu acho que é uma coisa de extremo interesse público, né? A FENAVIM, afinal, foi o início de tudo em Bento, a FENAVIM. Como começou e por que a ideia de se fazer uma CPI? Partiu do senhor, né? Isso, eu fui o autor do pedido, né, do requerimento que criava a CPI na casa, né, na Câmara de Vereadores. O motivo iniciou no sentido seguinte: na segunda sessão do ano, eu solicitei um pedido de informações no plenário da Câmara, um requerimento verbal, onde solicitava uma prestação de contas da FENAVIM, haja vista que foi anunciado que alguns eventos estariam começando, e na minha preocupação era como é que seria começar alguns eventos se muito se falava em dívidas, e não havia sido feita uma prestação de contas. Feito esse pedido, não houve resposta, passaram-se aí 15, 20 dias, não houve resposta. Vários fornecedores e prestadores de serviço, como saiu na imprensa o meu pedido, começaram a entrar em contato com o meu gabinete solicitando informações. Vai sair o pagamento, vai ter, a prestação de contas vai aparecer, porque eu tenho para receber, alguns fornecedores dizendo que teriam notas que não foram pagos. Tu tinha feito a solicitação, os vereadores aprovaram o teu pedido, e aí veio o pedido de CPI, que foi assinado pelo número suficiente de vereadores. Como é que foi isso? Isso foi juntado 7 vereadores, né, feito um requerimento, conforme prevê o regimento interno da Câmara, solicitado ao presidente Valdo Cerubo que protocolasse isso, que desse o deferimento dessa CPI. Houve sim alguma, na sessão que foi anunciado o início da CPI, houve alguns vereadores que estariam descontentes com o próprio que assinaram, querendo que prorrogasse mais, mas enfim ela estava deferida e ela foi criada, né? Após isso veio a eleição. Mas houve 2 vereadores que quiseram retirar a assinatura. Quiseram retirar a assinatura em plenário na sessão da Câmara. Foi o vereador Gilmar Pessuto, né, que sinalizou a sua vontade de retirar, e a vereadora Marlen, que explanou, inclusive, que no outro dia iria fazer um pedido formal da retirada, né? Mas não foi mais possível porque a CPI já estava criada. Após isso, foi formada, então foi aberto o prazo para a indicação dos partidos. No início, apenas 3 partidos haviam indicado participantes, né? Houve um movimento, digamos assim, que esvaziamento da CPI, no qual a assessoria jurídica da casa chegou em determinado momento me solicitar que indicasse outros vereadores para participar, porque estava só o meu nome como participante, né? E estranhamente no final do dia, quando encerrava o prazo de formação da CPI, então todas as outras bancadas, menos o PRB, indicaram participantes para participar da CPI, abrindo prazo então de 5 dias para fazer a eleição e o início dos trabalhos. A partir daí ficou claro que existia então um interesse de várias bancadas em assumir o controle da CPI, né? O meu nome, eu me candidatei a ser o presidente por ser o propositor da CPI, como é normal em todas as CPIs que eu conheço, ou o propositor fica como relator ou como presidente, né? Não foi botado em votação o meu nome, não foi aprovado. E aí teve pessoas que me questionaram, mas por que você não concorreu ao relator? Até porque eu vi que já estava definido, né? Iria perder 2 vezes. Então, como perdi uma, eu, né, aceitei a eleição da direção da CPI normalmente, né? Perfeito. Aí houve uma solicitação de oitiva de pessoas. Houve várias solicitações, né? Inclusive... Quem, além do Camerini, pediu oitiva de pessoas? Não, somente, digamos assim, os presidentes. Foi uma decisão geral que, naturalmente, do grupo todo da CPI, que se começasse, então, né, pelos presidentes, e eu concordei também que se começasse com os presidentes, né? A partir daí eu já tinha elencado outros nomes, que foram, inclusive, aprovados, mas como na sessão anterior da CPI, não desta de ontem, na outra, foi entregue uma série de documentos, eu mesmo concordei com a suspensão temporária das outras oitivas para que analisássemos os documentos que vieram, por ter sido entregue durante as oitivas, né? Isso, como se diz, documentações muito estranhas. Eu requeri, então, para a próxima sessão, que era ontem, eu fiz... Mas aí começou assim, ouviram-se os presidentes das 2 feiras, e até foi uma coisa meio estranha, a relatora pediu que fosse apresentado vídeos lá, como se isso fizesse parte da CPI, não sei. Mas em todos os casos, tudo bem, foi feito isso, e a partir daquele momento, alguém solicitou que fosse extinta a oitiva das demais pessoas que tinham sido convocadas.
Houve vereadores que pediram, né, que fosse extinta, digamos assim, o Wanderlei Santos apresentou um requerimento, no qual pedia a extinção das oitivas. Eu frisei bem que era temporariamente, que concordava sim, temporariamente para analisar documentos, né? Até porque nas oitivas, e principalmente o foco da CPI era dívidas e situação financeira da FENAVINHO, nas oitivas, digamos, da CPI de 2011, que declarou que restaram 1.062.000 reais de dívidas, foi feita uma bateria de perguntas, no qual eu fiz 36 perguntas. Só uma pergunta, o vereador. Toda a documentação que tu tens, e que tu comentasse lá bastante durante a CPI, todos os demais vereadores também tinham? Essa documentação, na qual eu sempre me reportei, que não serve como prestação de contas no meu entendimento, e todos os vereadores da CPI receberam. Todos, desde relator, presidente, e todos os membros da CPI receberam uma cópia. Nessa relação, já comecei no mesmo dia, abrindo as primeiras páginas, questionando o presidente sobre valores aqui, nessa, que eu diria, um esboço de prestação de contas que foi apresentado. Ele não soube me responder várias das perguntas que eu fiz. Por exemplo, qual presidente te refere? O João Estrapação, né, que é a CPI, digamos, a FENAVINHO, que relatou que ficaram dívidas, né, que assumiu as dívidas da FENAVINHO. A primeira FENAVINHO, que foi do Tarcísio Miquelão, ela ficou com uma dívida pequena, 138 mil, se não me falha a memória, que eram em ações judiciais, né? Inclusive, um dos requerimentos naquela data aprovado e aceitado pelo depoente e feito pelo presidente da CPI, Moisés Escúcio, que fosse remetido à CPI os documentos que tratavam dessas ações. Digamos assim, quem seriam os credores e valores, né? Até agora não chegou. Já a CPI foi encerrada e esses documentos não chegaram na CPI, né? Por isso, ontem, da minha manifestação, que nós estávamos encerrando com questões em andamento. Eu também foi aprovado na outra sessão, na data das oitivas, ou antes ainda, quando os presidentes, inclusive, pediram uma prorrogação de prazo e entraram com uma ação judicial para tentar anular a CPI, e aqui temos que deixar bem claro... Para tentar impedir que ela desse andamento à CPI, foi negado pela Justiça, isso é público, o judiciário está disponível, né, no site do TJ, onde nós aprovamos uma prorrogação de prazo e eles, nesse meio tempo, entraram na Justiça para tentar embargar a CPI, né, por 2 vezes. Entraram com pedido de liminar para não vir depor, e a juíza negou, eles entraram com embargos declaratórios, ela negou novamente, e aí se obrigaram a vir. E diante de tudo isso, digamos assim, os documentos que foram sendo solicitados, digamos assim, eu solicitei e foi aprovado por todos os vereadores da CPI, que cada patrocinador que constava no site encaminhasse à CPI o valor que havia repassado de patrocínio, né? Muitos não encaminharam. Por exemplo, ontem à tarde, eu acredito que ainda estava chegando na Câmara patrocinadores encaminhando o seu relatório. Então foi encerrada a CPI também em andamento. Aí, como é que ficam os patrocinadores que receberam um ofício oficial da CPI, um requerimento oficial de uma CPI de inquérito, que tinham que mandar os valores, e aí estavam muitas vezes consultando suas contabilidades, que é de 2 anos atrás, e agora, como é que eles ficam? Eles mandam esses documentos ou não mandam mais? Vários, e aí eu quero dizer que nesses documentos, nesses patrocínios, tem muito a ver com recursos da Lei Rouanet, que tratam de isenções. Não, isso é líquido e certo. Que a FENAVINHO teve dinheiro público envolvido, eu não tenho nenhuma dúvida, ninguém tem, todo Bento Gonçalves sabe disso. Aliás, o Brasil sabe disso, né? Então, a minha dúvida, o que me surpreendeu ontem, foi o início dos trabalhos, a solicitação imediata de encerramento da CPI. Por que essa pressa? O que aconteceu no teu ponto de vista, vereador? No meu ponto de vista, inclusive, na hora que foi colocado em votação, me pegou de surpresa. Eu achei que estava só sendo lido a entrega, o protocolo desse requerimento, e não a sua votação. Tanto é que é um contrassenso, nós estamos iniciando uma sessão plenária e nós extinguirmos antes de dar continuidade aos trabalhos, antes dos vereadores se manifestarem, antes de eu justificar os meus questionamentos e de outros vereadores, né? E foi colocado junto com os meus requerimentos um requerimento da relatora que simplesmente pediu o encerramento da CPI. Estranhamente pediu o encerramento da CPI naquele momento. Aliás, votado aquilo ali,
Aí encerrava. E aí eu tive o apoio do vereador Tonieto, que é do PDT, que deixou bem claro também que não queria, né, que a bancada já orientou a este vereador, e ele também expressou que as irregularidades ele também encontrou. Existiam irregularidades líquidas e certas. Mas, como, por exemplo, tu te referiste a uma delas, Camerini, que foi uma nota fiscal que sequer data tinha, e uma nota fiscal, até as pedras sabem, que ela tem que ser discriminada. E eu vi essa nota, até foi divulgada, ela consta, não sei o quê, refeições e bebidas, quer dizer, é uma coisa assim, sem data, inclusive, né, Marcelo? Com certeza, foi na outra sessão ainda, eu apresentei, quando na minha era requisitado, se eu tivesse provas que apresentasse de irregularidades, e aqui apresentei uma nota fiscal, que inclusive saiu no jornal, inclusive ela é pública, de um restaurante onde constava e verbas públicas municipais. Isso aqui não era verbas privadas da FenaVinho. Isso aqui foi anexado na prestação de contas do município. Onde... O que diz essa nota que tu está te referindo? Essa nota aqui trata de um restaurante onde tem refeições e bebidas, R$1.000. Sem data e sem especificar quantas pessoas, enfim, aqui não diz quantas refeições, inclusive, foram realizadas nessa nota. Estranhamente, porque uma prestação de contas de dinheiro público, né? Mas essa prestação de contas foi feita à prefeitura. Para a prefeitura. Dos recursos públicos municipais. A prefeitura aceitou e me parece que ainda falta a avaliação do Conselho de Turismo quanto a essas prestações de conta. Pelo que eu tenho conhecimento, ainda não foram feitas avaliações do Conselho também. Ora... Desculpa, vou recuperar essa tua informação. Quando vai para a prefeitura, obviamente, tem pessoas que se subentendem capacitadas para fazer uma avaliação de prestação de contas. Afinal, dinheiro público envolvido. As pessoas têm que ter capacidade. Isso foi avaliado por alguém dentro da prefeitura? Foi avaliado, inclusive, né, foi dado o encaminhamento ao Conselho, que ainda aguarda o parecer. Que conselho? O Conselho de Turismo, porque, se não me falha a memória, salvo algum engano, era da verbas do turismo municipal. O que me chama a atenção também, Antônio e espectadores, é o fato de que a FenaVinho, ela tem gastos comprovados na prestação de contas que foi entregue de escritórios de contabilidade. E que esse é um erro grotesco que qualquer escritório, qualquer contador nunca poderia se furtar em estar atento a uma nota fiscal sem data. O secretário, como se diz, o diretor de gestão que fazia a parte financeira, não acredito que não tinha conhecimento dessa nota, porque os cheques estão assinados por ele e pelo presidente Strapasson. Supõe-se que eles tinham conhecimento de que estava sendo feito. Mas supõe-se que esse erro grotesco, uma nota fiscal sem discriminação e sem data, é um erro elementar, básico. Existiu mais disso. Por exemplo, comentar sobre uma nota de 83 mil, não sei quanto. Como é que é a história dessa nota aí? Eu vi ontem o teu comentário. Na realidade, na vinda do presidente Strapasson, e quando explanou que restaram dívidas, avaliando rapidamente... 1 milhão e 62 foi o que ele apresentou na Câmara. Avaliando rapidamente a documentação, me identifiquei com uma pessoa física, e foi amplamente divulgado na CPI, o nome Elisângela Santos da Silva. Questionei o presidente João Strapasson se ele saberia nos informar na hora do inquérito do que se tratava uma pessoa física receber 83 mil reais. Né? E ele disse que não tinha conhecimento, mas que poderia verificar. Eu fiz o requerimento na mesma hora que a CPI apurasse essa demanda de saber do que era esse serviço ou um produto, enfim. Não vinha, ontem reiteramos o requerimento, há 5 minutos de iniciar a CPI, ontem chegou a resposta. Há 5 minutos antes de iniciar. E aí diz a resposta aqui, anexo a resposta ao requerimento. Presidente da FenaVinho Brasil, João Strapasson. Dados discriminados dos credores. Elisângela Santos da Silva prestou serviço de mão de obra para a realização de transporte, de equipamentos, confecção de alegorias, maquinista e serviços gerais. Né? Esta foi a resposta. Mas não tem um contrato disso, de prestação de serviço, uma nota fiscal, nada disso? Veja bem, nos requerimentos reprovados, foram 5 requerimentos meus, um pedia inclusive a nota desse serviço, a nota fiscal, recibo ou contrato de prestação de serviço. Eram em torno de 50 notas fiscais que foram solicitadas. E foi derrubado
o requerimento ontem foi derrubado pelos vereadores, não foi aprovado o requerimento de solicitar as notas fiscais, entendendo que não se haveria mais motivo de solicitar. E a outra questão muito debatida ontem, eu fiz questão de falar para os meus colegas vereadores da CPI, é que, posteriormente à entrega desse material que foi entregue, e eu não chamo esse material de prestação de contas, porque contabilmente isso aqui é um esboço. Né? Haviam balancetes nas prestações de conta do município que a FENAVINHO tem um sistema organizado de contabilidade, com passivo, com ativo, com patrimônio. Quer dizer, contabilidade qualquer bodega tem. E estranhamente não foi entregue isso para a CPI. Foi entregue uma tabela no Word onde tem valores, né? Valores que inclusive, esses valores, alguns deles totalmente questionáveis por uma empresa de sonorização, fez um contrato de R$23 mil, foi um valor pago de R$136 mil, e resta um saldo a pagar de R$113.600. Repete, tem um contrato? A tabela mostra isso. Um valor contratado, está aqui, R$23 mil. Valor pago, quitado, R$136 mil com 600. Saldo a pagar, R$113.600. Ora, ou aqui houve um recorta e cola e não foi organizado, ou aqui existe um equívoco muito grande, porque se foi pago, o valor contratado foi 23 mil, foi pago 136 e restam 113 mil para pagar. Não tem contrato, não tem nota, não tem nada dentro disso. Não veio nada. Este também estava na solicitação das notas para conferirmos a veracidade disso. É muito estranho e aqui existem dezenas de casos como esse que ou houve uma formatação esdrúxula. Né? Eu entendo um pouquinho de contabilidade, eu lecionei contabilidade 25 anos e fui contador em empresas, né, até de grande porte, e me parece que não há um demonstrativo, ativo, passivo, demonstrativo de resultados, aquela coisa toda, básico da contabilidade, não foi feito isso, não chegou na CBI, pelo menos. Não chegou e ontem foi aprovado o requerimento meu que pedia também, aliás, eu fiz um requerimento pedindo que os balancetes viessem completos, iguais ao sistema apresentado na prestação de contas do município. Me entregaram, na verdade, o mesmo balancete que tinha na prestação de contas. Quando eu disse que queria iguais, eles me entregaram o mesmo. Então, eu fui bem claro durante os meus questionamentos, é que existia um sistema contábil e eu queria cópias do balancete geral, né, feito pelo escritório contratado. Um balancete com patrimônio, com ativo, passivo, com todas as incorporações, um balancete sintético da FENAVINHO Brasil. Principalmente em 2011, que é a que declarou estar com prejuízo em seu andamento. Né? E eu diria o erro mais grotesco que podemos dizer, e ali eu chamei a atenção dos vereadores para o encerramento da CPI, que tornou inválida essa prestação de contas aqui, é que a soma apresentada pelo senhor presidente na gestão de 2011, aqui, prejuízo, isso que foi apresentado pelo presidente João Estrapação, na CPI da FENAVINHO, na Câmara de Vereadores, e entregue para cada vereador que estava participando. Prejuízo da edição 2011, R$ 1.062,69,74. Somando esses documentos, entendendo-se que tivesse certo, a soma correta é R$ 1.087.405 com 1.087.405,77 centavos, ou seja, R$24 mil a mais da própria soma. Então houve falha, inclusive, na soma. Não foi feita a soma dos próprios valores apresentados por eles, a soma não fecha. E aí eu lhe digo, Antônio, isso aqui, sem contar juros e correções que poderão, então, no entendimento deste vereador, e acredito que do vereador Toneto, que não queria que encerrasse também, nós poderíamos aqui facilmente chegar a um número de R$1,5 milhão de dívida. Eu ouvi depois o pronunciamento de vereadores lá, transferindo para o Ministério Público a responsabilidade, foi isso que eu entendi. Transferindo, se eu estiver errado, por favor, o espaço está à disposição aqui, é só telefonar, pedir, eu quero falar, vem aqui, fala sem problema. Transferindo para o Ministério Público a responsabilidade de averiguar essas irregularidades que estão sendo constatadas.
Acho que o Ministério Público tinha, sim, que agir, deve agir nesse sentido. Mas acho que a CPI deu uma pisada na bola. Não, um jornal desqualificada a CPI. Aliás, um jornal colocou lá uma manchete aí, CPI da vergonha. Quer dizer, não precisava a Câmara de Vereadores passar por mais esse vexame. Acho que o desempenho do presidente da Câmara, do presidente da CPI, Moisés Scursi, está convidado, Moisés, para vir aqui, vou te convidar pessoalmente para vir aqui, para nós conversarmos a respeito disso, e a relatora, a vereadora Marlene também, porque quem estava assistindo ontem, assistiu, vai ler na imprensa hoje, precisa ter mais explicações. Bento Gonçalves não pode deixar passar isso. E vou dizer mais, eu conheço o João Estrapasson, não tô, em nenhum momento vou questionar a honorabilidade dele. Eu acho que há falhas grotescas aí de pessoas que não souberam fazer a coisa certa, ou fizeram tudo, como se diz em italiano, de rabalton. Quer dizer, por que não organizaram isso? Por que não fizeram uma prestação de contas decente? Tem dinheiro público envolvido. Pô, alguém fez uma prestação de contas, para quem foi feita essa prestação de contas, que a comunidade teve que questionar e teve que sair uma CPI para ver isto. Acho que alguém tem que tomar uma atitude, já que a Câmara de Vereadores, através da sua CPI, fez aquele papelão de ontem. Olha, sinceramente, foi chato, viu? Ficou chato mesmo para a Câmara de Vereadores, aqueles grupos de vereadores que participaram da CPI, o desempenho que tiveram. Acho que o presidente e a relatora da CPI devem vir aqui, sim, tem todo, olha, o espaço está aqui à disposição e eu vou convidá-los, certamente eles virão. Inclusive para ti ficou mal, Moacir, ficou mal porque eu cheguei a te ver tu sendo ridicularizado lá, entende? Porque tu estava questionando algumas coisas, tu tinha dúvidas, e como tu... Aliás, teve uma coisa que eu ouvi ontem também, olhando agora, olho no olho dos senhores vereadores. Vocês têm opinião própria, sim, mas estão lá representando o povo que os elegeu. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa lá, não esqueçam que vocês não são individuais lá dentro. Vocês estão representando o povo que os elegeu e que os paga. E muito bem pagos, por sinal. Pisaram na bola ontem, viu? E pisaram feio. Olha, foi pênalti. Como diz o Vanderlei Santos, quando ele está no programa dele, se derrubarem é pênalti. Pois vocês foram derrubados ontem e ninguém marcou pênalti. Aliás, a comunidade, eu acho que está marcando hoje. Moacir, eu estou com o tempo esgotado já, para dar uns 25 minutos praticamente. Agradeço a tua presença aqui, a tua indignação como cidadão deve estar sendo comungada por grande parte da população, né? Mas, olha, eventualmente nós podemos voltar a conversar aqui, me parece que o assunto é de relevante importância. Acho, inclusive, que as pessoas que estão envolvidas nisso, eu estava vendo a relação de credores, olha, é muita coisa, é muita coisa. Pois eu acho que um programa Cartas na Mesa caberia bem aqui, viu? Nós fazemos um programa convidando essas pessoas para discutirmos esse assunto mais amplamente, porque a comunidade precisa ter uma resposta e agora apostamos tudo no promotor público, o Alessio, para que ele faça o que lhe cabe agora. Com certeza, Frício, como se diz, muito se fala, digamos assim, e eu tenho as provas, tenho, que nem eu lhe mostrei antes, tem a nota fiscal, tem cheques assinados, nós temos as provas das irregularidades. Foi apresentada, os vereadores não aceitaram. Isso pode não ter significado nenhuma desonestidade, são irregularidades, cara. Eu sou contador, fui contador, quer dizer, há irregularidade básica, elementar, é só pegar qualquer contador que está começando hoje, sai de escola ontem, sabe que uma nota fiscal tem que estar discriminada e com data, isso não tenha dúvida nenhuma. E aqueles 83 mil também tinham que ser muito melhor explicados, a comunidade quer saber. Obrigado pela tua presença, Camerini. Obrigado, Antônio, estamos sempre à disposição e dizer que trabalhamos e queremos fazer um trabalho fazendo a diferença na Câmara de Vereadores, okay. E será sempre assim o nosso trabalho. Às 22 horas hoje à noite, a CPI, a sessão de ontem, vai ser reprisada novamente pela TV Cidade, canal 14. Você pode assistir hoje à noite. Quem não viu ainda, assista. Vale a pena, pode acreditar. Vale a pena ver o papelão que foi feito ontem. E o pior, está na internet, está no mundo, né? Essa sessão da Câmara, né, pessoal? Então, lamento profundamente tudo que eu vi ontem. Como cidadão, estou chateado. Muito obrigado, amigo telespectador. Repito, assista hoje, se você não assistiu, hoje às 22 horas, a reprise da CPI de ontem, da sessão, no canal 14, às 22 horas, hoje à noite. Eu volto segunda-feira.
opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br